A gente aproveita para tirar mais dúvidas sobre o estudo Promovendo a Igualdade de Gênero, com a diretora técnica do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Adriana Marcolino. Como a negociação coletiva pode funcionar como um instrumento para garantir igualdade salarial para as mulheres? Boa noite, Adriana. Boa noite, Hanna. Boa noite a todos que assistem o seu jornal. A negociação coletiva ela é um espaço bastante relevante de regulação das relações de trabalho, né? A gente tem experiências bastante significativas de avanço nos direitos, nas condições de trabalho, na remuneração, que foram conquistadas na negociação coletiva, né? Hoje, né, nessa publicação, a gente já percebe que as negociações coletivas têm várias cláusulas relacionadas à igualdade de oportunidades e isonomia salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Então, cláusulas de igualdade de oportunidades, isonomia salarial, combate ao assédio moral e assédio sexual, apoio à mulher vítima de violência doméstica. Enfim, tem um conjunto bastante grande de temas que apoiam as mulheres para que elas permaneçam no mercado de trabalho e permaneçam em condição de igualdade. A gente precisa que essas cláusulas elas se expandam para mais acordos e convenções coletivas. No caso da Lei de Igualdade Salarial, particularmente, ela também prevê que, caso seja constatada uma desigualdade nesse relatório que será divulgado semestralmente, é preciso compor uma comissão entre empresa e sindicato, e essa comissão vai, então, negociar um plano de mitigação das desigualdades. Então, também a lei prevê que, através da negociação, a gente vai poder ter os sindicatos propondo medidas para eliminar as desigualdades entre homens e mulheres em cada empresa. Esse ponto é interessante, porque muito se fala dos planos de cargos, carreiras e salários. Por que até esses planos precisam aí do acompanhamento e participação dos sindicatos? Então, esses planos, eles têm critérios de progressão na carreira, né, que podem ser excludentes, né, se eles não forem pensados aí para a realidade que a gente tem no mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, se ele tiver critérios de avaliação na progressão que são geralmente relacionados a características masculinas, né, que socialmente são considerados masculinos, isso pode, sim, ser negativo na hora que você vá avaliar um trabalho da mulher, né? Se você tem metas de absenteísmo para que as pessoas possam progredir na carreira, as mulheres, que em geral acabam sendo mais responsáveis pelos cuidados e tendo um maior número de faltas para levar filhos no médico, familiares doentes, para acompanhar a criança na escola, elas podem ter uma avaliação negativa, né? Então, o sindicato participar da construção de planos e cargos e salários é relevante para que ele traga a perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras para que o plano de cargos e salários não só promova uma transparência nesse processo de progressão, mas também que ele incida sobre as desigualdades naquela empresa. Agora, o estudo também mostra que mesmo em cargos, em carreiras, né, que tem predominância feminina, como educação, saúde, serviço social, a desigualdade salarial existe. Por que isso acontece? Pois é, Gerana, essa é uma questão bastante interessante, né? Porque no caso da saúde, educação, assistência, né, que são ocupações, segmentos com uma participação feminina bastante relevante, há uma distribuição das mulheres nas ocupações desses segmentos, né, em alguns nichos. Então, na saúde, por exemplo, a gente tem uma participação grande de médicos em ocupações com maiores salários, enquanto as mulheres vão estar alocadas em ocupações como auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiras, né, que têm salários menores. Na educação, nós vamos ter uma participação bastante relevante das mulheres na educação básica, enquanto os homens vão estar alocados de modo mais presente na educação superior. A educação superior tem salários maiores do que a educação básica, né? Então, mesmo em segmentos que são bastante feminizados, que a gente chama, né, as mulheres ainda assim podem estar em condição de desvantagem, porque se tiver um cargo com melhores e maiores salários, os homens possivelmente terão mais acesso a esses cargos. Agora, Adriana, a gente tem uma nova legislação que, como a gente acabou de ver na reportagem, já tem mostrado aí algumas movimentações, alguns resultados, né? A gente pode dizer que o Brasil está no caminho certo para combater aí a desigualdade salarial entre homens e mulheres?
Sem dúvida essa legislação ela é um ganho para combater essas desigualdades. Eu acho que o primeiro ganho é que ela botou esse debate de modo bem consistente na sociedade, né? No movimento sindical, nas empresas, né? Então, agora não tem mais como recuar desse debate, né? A gente tem que enfrentá-lo, né? A segunda questão é que a legislação ela também traz instrumentos para constatar da desigualdade, a gente não ficar só olhando, a gente efetivamente atuar para que ela seja eliminada, né? E com a participação do movimento sindical, das lideranças mulheres que têm acompanhado essa pauta, né? Então, como foi dito na matéria, né? A gente ainda é recente, né? A legislação, ela tem 1 ano, mas a regulamentação dela mesmo teve início no final do ano passado, né? Então, muito possivelmente, nós vamos começar a observar os resultados positivos dessa legislação daqui 1, 2 anos, né? Agora, em setembro, teremos o segundo relatório, a divulgação do segundo relatório, já vamos poder comparar um pouco, né? E também já começou o processo de negociação, né? De incidência dos sindicatos junto às empresas, para, a partir da publicação dos relatórios, atuar para reduzir as desigualdades, né? Então, eu acho que a gente está no caminho certo e é uma lei bastante potente para a gente resolver esse assunto de uma vez por todas. Está aí, né, a importância da legislação e a importância do fortalecimento das negociações coletivas. Adriana, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.